12 de dezembro, Jesus conversando com Deus Pai. Nós vemos aqui em São João 17 a oração sacerdotal de Jesus. Como um sacerdote orando ao Pai em nosso favor. Era o seu discurso de despedida. Ele veio, o objetivo dele era restaurar o relacionamento pessoal e original com a divindade. Jesus realizou com fidelidade todos os sinais que o Pai lhe havia dado para fazer. Cristo logo estaria deixando o mundo. Mas desejava que os seres humanos compreendessem a íntima relação que existe entre ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, como um exemplo para a humanidade de qual tipo de relacionamento, de união, de intimidade, de fidelidade, honestidade, sinceridade que deveria haver entre os seres humanos e Deus. Queria que os discípulos desenvolvessem o mesmo relacionamento com Deus, Pai, e com o Espírito Santo. Então, em São João 17, pincei algumas verdades citadas aqui. Ele diz: é chegada a minha hora. A vida eterna é conhecer a Deus Pai e a Jesus. Isto é a vida eterna. Ele veio concluir a obra que recebeu do Pai. Ele disse que me mandaste fazer. Rogo por aqueles que me deste, que creram em mim. Proteja-os, livra-os do mal, dê forças a eles, santifica-os na verdade, que sejam um conosco em amor. Então, quando ele cita em São João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus se refere ao único Deus verdadeiro, não ao que supomos a respeito desse Deus. Porque para algumas pessoas, quando se fala de Deus, pessoas que não leem a Bíblia, que não têm contato, um relacionamento com Deus, pensa que é um herói dos quadrinhos, das revistas, ou da TV, ou do cinema, que é um super-herói. E nessa visão, eles pensam que Deus é limitado, que pode ser derrotado. Não leva em consideração a sua onipresença, onisciência, onipotência, o amor, a vida eterna, a incorrupção. Esse amor que não há em nenhum herói. Alguns acham que Deus é mais como se fosse mais um santo entre o panteão de santos que existe em todas as religiões aí por aí e outros que nem religião são. É mais um. Tá certo que é mais poderoso do que todos, mas é mais um. Divide a glória de Deus exclusiva, que tem que ser exclusiva,
com outros santos, outros seres. Alguns seres lendários, mitológicos, produzido pela imaginação humana, não é esse Deus que Jesus está falando. Ele está dizendo ao único Deus verdadeiro. Não tem outro Deus. Não tem outros intermediários para se chegar a Deus. Só através de Jesus. Havia no tempo de Jesus muitas falácias, lendas, filosofias, posicionamentos pessoais de líderes farisaicos e gentios que concluíram um Deus totalmente diferente do que aquele que é verdadeiro e que Jesus falava. Então ele diz ao único Deus verdadeiro, não ao que supomos a respeito dele. E eles têm, dizendo, esse que o Senhor me deu, tem guardado a minha palavra. É muito importante isso. Alguns acham que Deus é aquele que se agrada apenas pela palavra. Eu tenho fé. Mas aqui ele está dizendo, os meus que o Senhor me deu estão ligados ao Deus verdadeiro, têm guardado a tua palavra. Os ensinamentos de Deus Pai, que é aquele que Jesus ensinou. Jesus veio fazer aquilo que o Pai mandou ele fazer. Voluntariamente, ele se submeteu por amor. E nessa oração que ele faz ao Pai, conversando com o Pai em oração, que é São João 17 inteiro, ele faz um pedido ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, santifica quer dizer, a palavra santo quer dizer separado para Deus. Separa eles dessa confusão geral a respeito do Senhor. Que eles te conheçam realmente, o Deus verdadeiro. E que eles ficam separados de todas essas confusões de terminologias, conclusões erradas a respeito do que Deus é e o que Deus quer que nós façamos, e esse Deus que nós imaginamos que seja de tal forma. Porque na tua palavra está a verdade. É a tua palavra que vai responder como é esse Deus. Quem é esse Deus? O que ele deseja de nós? O que ele fez por nós? Por que ele fez tudo o que fez por nós? Esse é o Deus verdadeiro. Então, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Essa última frase que Jesus fala ao Deus Pai, dizendo, eu tenho certeza que a tua palavra é verdade, ele está se referindo à palavra de Deus, à Bíblia. Como a igreja pode mexer nos 10 mandamentos de Deus? Se a palavra de Deus é verdade, por que agora, no meu pensamento particular, eu acho que eu posso mexer na palavra de Deus porque eu desenvolvi uma teoria de que Jesus ressuscitou no domingo, então agora mudou a lei de Deus?
Por que que eu vou tirar um mandamento de Deus, o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Por que que eu vou tirar isso? Que autoridade eu tenho para mexer na palavra de Deus? Jesus está querendo dizer aqui nessa oração com o Pai, todas as verdades, tudo que deve ser feito, falado, acreditado. Nas últimas frases do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ou Revelação, está escrito que não se pode tirar nada da palavra de Deus, nem acrescentar, nem tirar. Então aqui diz que a tua palavra é verdade. Se é verdade, para que mexer? Muitos interpretam a Deus, a Pai, como um tirano, e por isso nem leem o Antigo Testamento, mas a maioria das coisas do Antigo Testamento foi Jesus que fez. Jesus foi muito duro no Novo Testamento também. Ele exigiu a verdade. E nem por isso nós podemos dizer que ele não nos ama. Ele é menos em amor. Jesus levou essa missão muito a sério. Jesus enfrentou dificuldades, foi rejeitado pelas autoridades, ele sofreu a indiferença do povo e até dos discípulos. Um deles até o traiu, o outro o negou 3 vezes. Sofreu provações e morreu na cruz pelas mãos daqueles a quem tinha vindo salvar. Tudo isso para fazer a missão que o Pai lhe dera. E agora ele está pedindo para nós um pouco desse sacrifício para manter a verdade. Santifica-os na verdade. Que verdade é essa? Na época de Jesus, eles acreditavam em outras coisas. A base humana colocada pelo inimigo de Deus estava muito forte naquela época. Jesus veio e hoje o Espírito Santo tenta nos convencer. Jesus passou por todas as dificuldades. Que dificuldade você está passando pelo nome de Jesus? Que dificuldade você está tentando evitar pelo sangue de Jesus? Pelo plano de Jesus? Pela verdade da palavra de Deus? Você está se escondendo? Você está se acovardando? Você está esperando um tempo melhor que muitas vezes nem nunca vai chegar? Você precisa ter uma decisão difícil. Não tenha medo. É difícil. Você poderá ser rejeitado. Você pode receber críticas até de quem está no seu coração. Você pode ser traída, negada. Você sofrerá provações e poderá ser até que perca a vida. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.